Graça e paz, bom dia, terça-feira na presença de Deus, um cafezinho e palavra aqui para nos direcionar ao longo desse dia. Eu estava fazendo meu devocional aqui e cheguei na parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida, lá no Evangelho conforme Lucas escreveu, no capítulo 15, versículo 11, e Deus me ensinou algo muito precioso, acerca, por muitas vezes, da dureza do nosso coração ou da obstinação, o fato de estarmos decididos e focados em algumas das circunstâncias e como Deus trata isso. Veja bem, capítulo 15, versículo 11 do Evangelho conforme Lucas escreveu. Jesus continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse a seu pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu imediatamente os bens entre eles. Veja só, deixa eu dar um olhinho. Veja só, irmãos. O que o Senhor ensinava para mim aqui nessa manhã é que por muitas vezes nós temos algumas decisões já tomadas dentro do nosso coração. Nós estamos definitivamente, por muitas vezes, certos daquilo que queremos. E por vezes até podemos criar uma cena, uma imagem mental, pensando que Deus, através da sua onipotência, onisciência, Ele estará assim nos livrando de todas as consequências que de alguma forma nós, pelas nossas próprias opiniões, obstinações e certeza dos nossos corações, assim decidimos nos dirigir às nossas vidas e caminhar, enfim, aqui ainda nessa terra. O que o Senhor levava ao meu entendimento nessa manhã aqui é que este filho, um filho mais novo, aquele que estava insatisfeito em estar morando com o pai, estar se submetendo ali à pessoa deste pai dentro da sua casa, ele queria logo assim receber os seus bens, os bens que lhe cabia como a sua herança e viver a sua vida de forma dissoluta, a sua vida de forma individual, independente. Esse homem, ou melhor, esse garoto, esse jovem aqui, ele representa o arquétipo daquelas pessoas que estão insatisfeitas de viver os planos que o pai desta pessoa, claro que aqui é uma analogia, que esse pai aqui representa Deus. Então um jovem um pouco instruído que deseja tomar suas próprias decisões, mesmo que isso esteja em desacordo com a vontade do pai. Eu e você logo podemos pensar que esse pai deveria ter privado esse filho de estar recebendo assim essa herança. Mas veja bem aqui comigo. Por muitas vezes o amor do pai é algo que nós não conseguiremos compreender. E esse pai representa o nosso Pai Celestial. Por muitas vezes, a maior prova de amor que nós vamos enfrentar nas nossas vidas é o fato de nós permitirmos deixar ir, deixar coisas sair das nossas vidas. E o Senhor, Ele usa esse conceito exatamente nas condições quando as pessoas estão obstinadas, certas daquilo que elas querem, mesmo que isso de alguma forma venha ferir o coração do Pai. Pense como um homem que ama muito a sua esposa e essa esposa deseja ter talvez uma noite com outro homem. Por este homem amar tanto essa esposa, ele assim o libera para ir, mesmo que isso venha ferir o seu coração, mas se isso de alguma forma a fará, pelo menos dentro dos seus próprios pensamentos felizes, ele sofre, ele paga esse preço em sofrer a distância, a dor desse afastamento para que essa pessoa, essa esposa, ela se satisfaça. E assim é o contexto dessa história nesse momento que eu compartilho com você, e assim será exatamente comigo e com você quando nós estivermos obstinados, certos de uma ideia, sem estarmos dispostos ou disponíveis a que ela seja trocada. E o Senhor me fez conectar em um texto que eu cito muito quando eu ministro pessoas, principalmente nesse contexto de obstinação, que está lá no Salmo de número 81, versículos do 10 ao 12, e ele diz o seguinte, aliás, eu vou ao 11 direto para abreviar aqui. Ele diz assim: mas o povo não me escutou quando deveria, não ouviu a minha voz. Salmo 81, 11. Israel não quis saber de mim. E assim, por não saber, quis saber de mim. Versículo 12. Assim eu deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse, diz o Senhor. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos. E ele continua seguindo tudo aquilo que ele faria. Porém, o inverso disso também é uma verdade. Quando assim nós não estivermos dispostos a ouvir ao Senhor, não é que, como aquela figura mitológica de Zeus, numa nuvem lá celestial, um homem barbudo com um raio, jogando raio na cabeça dos outros, pensando em punir as pessoas, não. Mas o simples fato do Senhor nos amar tanto e Ele entender que por vezes nós precisamos tomar algumas decisões, Ele acaba por nos liberar para andar conforme o desejo do nosso coração, mesmo que isso por vezes venha feri-lo. Mas se eu e você pensarmos que a nossa vontade é superior à vontade, aos planos de Deus, você pode ficar tranquilo que Ele nos permitirá caminharmos através das nossas próprias escolhas. Isso quer dizer que se essas nossas escolhas de alguma forma prosperarem, forem algo muito bom, amém Jesus, glória a Deus, aleluia, as consequências, aliás, os benefícios serão os nossos, mas se esses caminhos também de alguma forma forem tortuosos, duros, assim como foi desse filho pródigo que deixa a casa do pai, a dor e o sofrimento também nós haveremos de passar sozinhos. Até o momento em que nós desistamos de caminhar pela força do nosso próprio braço e voltemos os nossos olhos para o Senhor, voltemos o nosso coração para Deus, assim como o filho pródigo traz aqui na parábola do filho pródigo. Esse filho mais jovem, quando ele desiste de andar na força do próprio braço, mesmo tendo aí aprontado poucas e boas, gastado todos os seus recursos, toda a sua herança por querer viver de forma dissoluta, por querer viver através da obstinação, da teimosia, como está aqui na NAA, este garoto ele decide se arrepender e voltar. Qual que é a boa notícia no meio disso? É que quando nós cansarmos de andar na força do nosso próprio braço, com a força da nossa própria perna, do nosso próprio intelecto, quando assim nós desistirmos disso e quisermos voltar para a presença do Pai, Ele estará esperando a minha e a sua vida. Mas os sofrimentos, eles não serão poupados. Porque eu e você, por muitas vezes, decidiremos caminhar na teimosia do nosso coração, como Asaf está dizendo aqui nesse salmo. Que não sejamos nós assim, irmão.
que nós venhamos nos conectar propriamente naquilo que Deus tem preparado e que eu e você não sejamos aqueles teimosos, obstinados dos nossos corações, mas que sejamos obedientes para caminharmos debaixo daquilo que Deus tem marcado como propósito para as nossas vidas. Guarde essa mensagem no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida.